Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Valdeci Alves e hoje, mais uma vez, vamos aprender com calma e elegância. O que vamos aprender hoje? Função e equação do primeiro grau. Temos uma questão bem interessante, muito legal, que é uma questão que pode cair na ESA, Escola de Estadão das Armas, na Escola de Especialista da Aeronáutica, pode cair no Enem, pode cair em concurso público, pode cair também para quem está fazendo aí o ensino médio, principalmente o primeiro ano, porque vai dar a função do primeiro e do segundo grau, pode cair inclusive até no nono ano, para quem está tendo noção de função e equação do primeiro grau. É uma questão muito bacana, muito legal. Mas, antes de iniciarmos, eu peço que você faça um comentário, que você dê o seu like e para quem não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Então vamos parar de enrolação e vamos para a questão. João e Pedro alugaram o mesmo modelo de carro por um dia, em duas locadoras distintas. João alugou o carro na locadora Arquimedes, que cobra R$ 80 a diária, mais 70 centavos por quilômetro percorrido. Pedro alugou na locadora Bhaskara, que cobra R$ 50 a diária, mais 90 centavos por quilômetro percorrido. Ao final do dia, João e Pedro pagaram o mesmo valor pela locação e percorreram a mesma distância. Quantos quilômetros cada um percorreu e quanto pagaram? Parte importantíssima da questão. Então eu vou ler novamente. Ele diz ao final do dia que João e Pedro pagaram o mesmo valor total pela locação, ou seja, eles alugaram o carro por um dia. E no final desse dia, tanto João como Pedro pagaram o mesmo valor, ok? E percorreram a mesma distância. Pagaram o mesmo valor e percorreram, perdão, pessoal, e percorreram a mesma distância. E no final, o problema pede quantos quilômetros cada um percorreu e quanto pagaram. Ele quer saber o valor. Antes de iniciarmos propriamente dito a resolução dessa questão, vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, eu tenho aqui equação barra função do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau ela é do tipo ax mais b igual a zero, tá bom? Sendo que esse a aqui tem de ser diferente de zero. E aqui a gente chama f de x igual a y igual a ax mais b. Quando eu falo aqui nesse segundo caso aqui abaixo, eu estou falando de função do primeiro grau. Eu fiz a leitura da questão e, mediante essa leitura, as informações que o problema nos deu, eu vou montar aqui o nosso raciocínio. Então vamos lá. João, está aqui, ó. Quanto que é a diária do João? A diária do João é de R$ 80, ou seja, cada dia que ele fica com o carro, ele já paga um valor fixo de R$ 80 e mais 70 centavos, ok? E mais 70 centavos por quilômetro percorrido. Então, essa é a situação de João. E Pedro, ele já paga R$ 50 a diária e mais 90 centavos por quilômetros percorrido. Então, lembrando dessa função que eu estou mostrando aqui para vocês, de uma equação ou de uma função do primeiro grau, vamos trabalhar o raciocínio da questão. Vamos fazer o seguinte, o João, tanto Pedro como o João, eles já pagam um valor fixo. Vamos agora verificar o João. O João já paga um valor fixo na diária de R$ 80, então ele fez uma diária, ele andou somente um dia com o carro, porque isso o problema nos faz interpretar, deixa isso claro para a gente. E aí, quanto que o João vai pagar em quilometragem? O problema não falou para a gente quantos quilômetros João percorreu, mas eu sei que se eu pegar a quantidade de quilômetros percorrida por João e multiplicar por 70 centavos, eu sei quanto ele pagou referente à quilometragem. Porém, eu não sei qual é a quilometragem, então eu vou chamar a quilometragem de x. Está aqui, olha, x. Eu chamei a quilometragem de x. Então eu sei que se eu multiplicar 70 centavos vezes x, que representa para mim a quilometragem, eu sei quanto que ele vai pagar na quilometragem. E se eu juntar
esse R$80 fixo, mais o que ele pagar na quilometragem, vai dar quanto que ele pagou por essa diária no carro. O mesmo raciocínio de forma análoga que a gente fala, eu vou fazer com o Pedro. Mesma coisa. Pedro já paga uma diária, um fixo na diária de R$50, está aqui. E ele paga 90 centavos por quilômetro rodado. E por que eu coloquei X tanto em cima para o João, como X embaixo para o Pedro? Porque o problema deixa bem claro, é explícito, que eles fizeram a mesma quilometragem, que aliás eles gastaram o mesmo valor. Então eu consegui montar aqui duas funções, uma para o Pedro e outra para o João, tá ok? Ou para o João e depois para o Pedro. A equação do João ficou 80 mais 0,7x e a equação do Pedro ficou 50 mais 0,9x, ok? Vocês estão entendendo até aí? Se não entenderam, parem, voltem no vídeo, vejam quantas vezes forem necessárias, tá bom? Não fiquem com dúvida. Para quem está com dúvida em equação do primeiro grau, vá na minha playlist ou então nos vídeos do meu canal e vejam a aula que eu dei para vocês, completa, muito bacana, sobre equação do primeiro grau. Nessa aula tem teoria explicando o que é a equação do primeiro grau, tem vários exercícios até com grau de dificuldade alto que eu resolvi, deixei lá. Então, professor, eu tenho dúvida sobre equação do primeiro grau. Basta verificar, basta assistir o meu vídeo. Então, vamos continuar? Então, vocês vejam que aqui, olha, está 0,70, né, ou 70 centavos. E 0,90 ou 90 centavos também. 70 para o João e 90 para o Pedro. E aqui eu coloquei só 0,7 e 0,9. Eu posso colocar? Claro que eu posso. Por quê? Porque zero depois da vírgula, quando não vem nenhum numeral significativo, ele não tem valor. Então, para facilitar a nossa conta, para facilitar aí a nossa visualização, eu pego e tiro esses zeros aí depois da vírgula, que fica mais limpa a nossa resolução, tá bom? Então, vamos continuar a nossa resolução. Vejam, eu já consegui aqui, onde eu estou mostrando, nesse quadradinho aqui vermelho, a equação para o João e a equação para o Pedro. Aí, notem que eu falei que tem algo importantíssimo na questão. O que algo é esse? Vamos ler aqui, por isso que eu deixei o enunciado da questão em todos os slides. Ele fala assim, olha, ao final do dia, João e Pedro pagaram o mesmo valor total. Se está falando que eles pagaram o mesmo preço e essas duas equações que eu fiz, elas são justamente para que eu possa saber o preço pago por cada um, eu posso igualar essas duas equações porque elas têm o mesmo valor, porque o problema nos falou isso. Então, por isso nós temos que prestar atenção no problema o tempo todo. E olha o que eu fiz. Eu peguei a função, a equação que eu montei do João e igualei a equação que eu montei para o Pedro, porque eles, no final das contas, terão o mesmo valor, ou seja, eles pagarão o mesmo valor. Então, ficou 80 mais 0,7x igual a 50 mais 0,9x. Como que eu resolvo uma equação do primeiro grau, professor? Eu sei que tem muita gente que está assistindo a esse vídeo e sabe resolver uma equação do primeiro grau, mas tem algumas pessoas também que têm dúvida. Então, vamos lá. Numa equação do primeiro grau, assim, falando de forma bem prática mesmo, o que a gente faz? Passa o que tem x para um lado e o que não tem para o outro lado. Geralmente, a gente costuma passar o x para a esquerda e o que não tem x para a direita. Professor, posso fazer o contrário? Passar o que tem x para a direita e o que não tem para a esquerda? Claro que pode, claro, isso aí não vai dar diferença alguma. Mas aqui eu vou passar o que tem x para a esquerda e o que não tem para a direita. Então, observem. Eu tenho aqui, ó, o 0,7, ele já está na esquerda, ele não mudou de lugar, então ele permanece exatamente como ele está, com o mesmo sinal. Eu vou passar o mais 0,9x do lado direito para o lado esquerdo. Se ele é positivo, ele passa negativo, por isso que eu tenho aqui 0,7x menos 0,9x. O 50, observem que o 50 não mudou de lugar, então ele vai ficar com o mesmo sinal certinho como ele já estava antes. Quem eu mudei de lugar? O 80. Está aqui, ó, mudei de lugar o 80. Então vai ficar 50 menos 80. Tá ok? Se eu multiplicar tudo por menos 1, porque eu sei que se eu
subtrair 0,7 de 0,9 vai dar um valor negativo, porque eu tenho aqui o 0,7 é um valor e 0,9 é um valor maior, então eu devo mais do que tenho. O que eu já faço? Eu já multiplico tudo por menos 1. Se eu multiplicar tudo por menos 1, o 0,9 negativo passa a ficar positivo e o 0,7 positivo passa a ficar negativo. E do outro lado, o mesmo raciocínio, tá ok? O 80 de negativo fica positivo e o 50 de positivo fica negativo. Então eu vou ter 0,9x menos 0,7x, que vai dar 0,2x, igual a 30, tá? Porque 80 menos 50 dá 30. Bem, se eu tenho numa equação do primeiro grau um valor multiplicando uma letra, eu tenho que isolar essa letra, porque justamente resolver uma equação significa obter o valor da incógnita, ou seja, o valor desconhecido. Eu tenho que isolar essa letra. E como é que eu faço? Eu passo quem está multiplicando a letra para o outro lado dividindo. Então, tem aqui 0,2x igual a 30, x é igual a 30 dividido por 0,2. Aí o aluno pode falar, professor, 30 dividido por 0,2, aí né, ficou ruim para mim porque eu não sei, eu tenho dificuldade em dividir com vírgula. Gente, eu não vou ficar, pelo menos nessa aula, tá? Não que eu não possa ensinar, inclusive eu vou fazer um vídeo ensinando a multiplicar e dividir com vírgula, dando umas técnicas e um macete, mas não é a ideia desse vídeo hoje. Mas eu vou dar um truquezinho para vocês, eu vou dar aqui uma dica bem legal para vocês. Vejam, o 30 ele é inteiro, tudo bem. E o 0,2 ele é um número decimal. Quantos números tem depois da vírgula? Aqui no 0,2 tem um número depois da vírgula. Então eu vou escrever o 0,2 sem a vírgula, sem nada. Só o 2 aqui. 0,2 eu escrevo só o 2. Mas tinha um número depois da vírgula que é o 2. Então eu também tenho que andar uma casa para a direita no de cima. Se tiver vírgula, você anda com a vírgula uma casa para a direita. Se o número não tiver vírgula, você acrescenta um zero. Se tivessem dois números depois da vírgula aqui, eu teria que acrescentar 2 zero aqui e assim sucessivamente no raciocínio. Então, 30 sobre 0,2 equivale a 300 sobre 2. O que é isso, professor? É como se eu falasse assim, como tem um número depois da vírgula aqui no 0,2, para eu tirar a vírgula eu tenho que multiplicar por 10. Se fossem dois números, multiplicaria por 100, 3 por 1000 e assim vai. Mas tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. Então, se eu multipliquei por 10 embaixo, significa que eu tenho que multiplicar por 10 em cima. Essa é a ideia, né? Falando assim, de uma forma mais esmiuçada, por que eu andei com a vírgula aqui, tá bom? Essa é a ideia. Então, fica 300 sobre 2 e 300 dividido por 2, 150. Opa! Achei o valor de x. E como x é a quilometragem rodada tanto por João como por Pedro, então eu descobri que ambos rodaram 150 quilômetros. Valor importantíssimo para que possamos finalizar a nossa questão. Mas eu já vou dar uma dica para vocês. Olhem só a resposta. O que eles perguntam para a gente? Quantos quilômetros cada um percorreu e quanto pagaram? Nós já descobrimos que cada um percorreu 150 quilômetros, porque eles percorreram a mesma quantidade em quilômetros e pagaram o mesmo preço. Vamos ver quais são as respostas que têm 150 quilômetros como quilometragem rodada, porque se eles falaram primeiro quantos quilômetros cada um percorreu e quantos pagaram, então significa que o primeiro valor é quilômetro, já está aqui. Letra A, 150 quilômetros, já está ok, pelo menos a parte dos quilômetros. Já vamos para B aqui. 160 está fora, C, 170 também está fora, e D, 180 também está fora, e E, 190 também está fora. Ou seja, eu não precisaria mais fazer conta, porque se os demais não têm 150, significa que a única resposta que pode estar certa é a letra A, porque quando nós temos questões de alternativa, somente uma resposta é correta. Então, eu preciso achar quanto eles gastaram? Não, não preciso. Eu já marcaria aqui a letra A, um abraço e partiria para uma outra questão. Mas vamos fingir, né, que a gente tem que descobrir também, para a gente completar aqui o raciocínio da questão. Muito bem, então x igual a 150, vamos prosseguir aqui para nós encontrarmos quanto que eles gastaram. Vamos relembrar x igual a 150 km, foi o que eles percorreram. Tá aqui. Vamos relembrar a equaçãozinha de cada um. A equação do João, 80 mais 0,7x, e a equação do Pedro, 50 mais 0,9x.
Eu posso substituir o x em qualquer equação, tanto da do Pedro como a do João e vice-versa. Por quê? Porque eles pagaram o mesmo valor. Então, se eu substituir o x na equação de um ou de outro, eu tenho que encontrar o mesmo valor segundo o enunciado do problema e também tendo em vista que a minha resolução está correta, tá bom? Então vamos ver aqui, vamos substituir primeiro no João. 80 mais 0,70 vezes 150. Então 80 está aqui, 0,70 vezes 150 deu 105. 80 mais 105 deu 185. Então eu descobri que ao todo o João pagou R$ 185 pela diária, por um dia de locação desse carro. Eu tenho que encontrar o mesmo valor no Pedro. Vamos lá no Pedro. 50 mais 0,90 vezes 150. Então, se eu pegar o 0,90 vezes 150 e multiplicar, vai dar 135. Então, fica... Aqui eu falei 80? Nem me lembro. Se eu falei, me perdoe. Então, é 50. 50 mais 0,90 vezes 150. Então, vai ficar 50 mais 135. Que também vai dar o que, pessoal? 185. Ó, que legal. Então tá certinho, tudo que a gente fez até aqui tá certinho. Então a resposta é de fato essa daqui, olha. Vamos aqui finalizar a nossa questão. Percorreram, resposta, um total de 150 quilômetros e pagaram um total de R$ 185. Resposta aqui, ó, a letra A, como a gente já tinha verificado. Então observem que às vezes você já encontrando um valor, se uma questão pede dois valores, às vezes você já encontrou um valor, já dá uma olhadinha. Se os demais valores em relação àquele primeiro que você encontrou estiverem todos diferentes, você pode parar a questão ali e já marcar. Ah, mas professor, eu posso me sentir inseguro, eu quero completar para ver se vai bater também o segundo valor. Ok, tudo bem. Tá? Se você tem essa insegurança, pode fazer dessa forma também. Então nós acabamos de resolver uma questão que envolveu tanto a ideia de equação do primeiro grau como a ideia de função, porque nós tivemos que montar uma equação em função de valores dados aqui para a gente, um fixo e um outro, né, que supostamente foi variável. Espero que vocês tenham entendido, espero que ajude vocês aí na jornada de vocês, para quem vai fazer concurso, para quem está estudando no ensino médio, até mesmo para quem está fazendo faculdade, né, porque dependendo aí da faculdade que vocês fazem, vocês vão dar uma revisão aí de função. Se gostaram, façam um comentário do que vocês acharam, deem um like de vocês, inscrevam-se no canal e um forte abraço e até a nossa próxima questão, a nossa próxima jornada. Vamos sempre aprender com calma e elegância.